Olá a todos, este é o canal Revelar. Pessoal, mais uma vez luzes misteriosas, pilares de luz surgiram nos céus. Nós já mostramos aqui várias vezes vídeos mostrando esses fenômenos luminosos que têm surgido nos céus do mundo inteiro. Inclusive já mostramos esses pilares de luz em outros países, já mostramos os vídeos dos céus adquirindo cores totalmente diferentes, inclusive todas as cores do arco-íris. Já mostramos aqui céus roxos, púrpuras, verdes, enfim, de todas as cores possíveis, né? Inclusive a aurora boreal cor-de-rosa e outros fenômenos envolvendo esta inversão magnética. Então, nós vimos aqui na semana passada, por exemplo, essas luzes misteriosas que têm surgido aí nos céus de Porto Alegre e Santa Catarina, né? Nós fizemos vários vídeos aqui tratando disso aqui, como vocês podem ver na tela. E hoje, então, nós vamos falar sobre esses pilares de luz que surgiram nos céus, mas antes eu quero apenas trazer algumas matérias introdutórias para que vocês saibam a quantas anda o mundo de vocês, o nosso mundo, né? O mundo em que nós estamos vivendo atualmente. A Universidade de Oxford resolveu deixar, segundo a minha concepção, mais claro, né, qual é a ideologia que a guia. Parece que as máscaras não são mais necessárias atualmente, ou pelo menos não tão mais necessárias, né? Então esse logo aqui, que eles tinham, um logo centenário, eu agradeço a quem tem enviado as matérias aí para nós, né? Esse logo centenário deles foi substituído por este outro logo aqui à direita. A maioria de vocês imediatamente já consegue identificar que logo é esse. A informação oficial é de que isso aqui representaria a tradição de Oxford com a linha editorial, que isso aqui representariam as folhas de livros sendo abertos. Nós já vamos ver essa desculpa oficial, mas assim, não lhes parece, penso que a maioria de vocês já tenha pensado na mesma coisa que eu, que isso aqui pareça uma espécie de Ouroboros estilizado, né? Só parece, né, pessoal? Veja só o que diz essa matéria aqui, qual é a informação oficial. Só vamos colocar aqui a tradução para vocês. O que seria isso aqui? Ele apresenta o nome de Oxford, que seria a letra O, e um ícone que mostra as páginas viradas de um livro formando o O da popular imprensa universitária. E representaria, então, segundo eles oficialmente, o logo, a herança de Oxford como editora impressa e sua transformação em um futuro de publicação de conteúdo multiformato, que seria, então, segundo eles, uma maneira de modernizar para os tempos da internet, né? Então, essa é a desculpa, mas quem tem um pouquinho de entendimento do que está acontecendo já sabe o que de fato é isso aí. Bom, aqui só para que vocês saibam, né, os drive-thrus estão sob risco de serem proibidos por conta das mudanças do meio em que nós estamos vivendo, né? Até o amigo que enviou aqui fez um comentário bem interessante, eu achei engraçado e ele está correto. Ele disse que eles deveriam proibir já de vez os próprios fast foods, né? Não sou a favor de que se proíba, mas eu tenho pena de quem consome constantemente. Às vezes, quando a pessoa consome, isso aí não faz tanto mal, mas quem consome com muita frequência, né? E isso nos traz essa matéria aqui. Mas por que essa matéria já? Impostos, emplacamentos e obrigatoriedades para ciclistas? O que isso tem a ver com a questão do drive-thru? Pessoal, por que eles querem proibir ou já estão cogitando de proibir os drive-thrus para evitar, né, o prejuízo para o meio em que nós estamos vivendo? Porque eles estão falando que o gás que sai das descargas dos automóveis está causando esse tipo de problema. Então, quanto menos as pessoas se locomoverem de casa para se alimentar, melhor. Então, estimular que as pessoas vão nas lanchonetes, vão nos drive-thrus, é uma maneira, segundo eles, de estimular o problema no meio que nós estamos vivendo. Isso está me levando a acreditar, pessoal, que nós vamos voltar a um período lá de 1950, porque você reiniciar o mundo é você voltar a tempos antigos para começar de uma maneira diferente. Eu não duvido que nós não vamos começar agora a ver iniciativas falando em criar emplacamentos de bicicletas. Por quê? Porque muitas pessoas vão acabar sendo empurradas para o uso de bicicletas, porque
o combustível vai encarecer, as pessoas vão perceber que é proibitivo ter automóveis, não porque os automóveis sejam tão caros, embora no momento estão, mas porque o combustível vai tornar inviável as pessoas se locomoverem. Estão falando cada vez mais das pessoas viverem próximas de onde elas trabalham, de plantarem os alimentos próximos de onde eles são consumidos, tudo isso para evitar problemas no meio em que nós vivemos. Por consequência, as pessoas vão ter de utilizar algum outro meio de locomoção, e eu prevejo aí a utilização de bicicletas. Então, se vocês começarem a identificar, seja num país, seja em outro, a ideia de voltar ao emplacamento das bicicletas, é porque essa tendência está vindo. Então, isso aqui já aconteceu, pessoal, veja só. Isso aqui é uma placa lá de 1949, em São Paulo, de quando as bicicletas eram obrigatoriamente emplacadas. Então, era uma maneira de eles ganharem, o governo ganhar em cima de uma bicicleta. Então, aqui é uma placa de uma bicicleta de Winnipeg e por aí vai, né? Aqui até selecionei uma lei ordinária de 15 de dezembro de 1949, que falava de como o registro, emplacamento e matrícula das bicicletas, né, eram feitas na época, né? Então isso aqui fala de veículos a motor, de bicicletas a motor, né? Mas só que também falava de bicicletas, o registro e emplacamentos de bicicletas, onde deveria constar o nome do proprietário, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, residência, todos os dados, né, pessoais de cada proprietário de bicicleta. Isso aqui é de Santa Catarina. Nem sei se isso aqui ainda não está em vigor, porque eu não vi nada que dissesse que estivesse revogado. Eu deixo aí, depois vocês investigam. Então talvez é uma lei que caiu em desuso, mas ainda exista. E para quem acha que isso é só coisa do Brasil, né, quem não acreditou aí por conta da placa de Winnipeg, veja que como em Toronto, isso aqui era uma lei lá de 1935, Toronto, no Canadá. Então eu vejo que a tendência é o preço do combustível tornar proibitivo o uso de veículos e as pessoas voltarem às bicicletas, e essa tendência será apontada caso vocês começarem a perceber iniciativas, principalmente de políticos mais conectados com o que está por vir, que estão diretamente conectados com a classe dominante mundial. A partir deles é que costuma surgir esse tipo de iniciativa e projeto de lei. Então fiquem atentos, qualquer coisa, se me mandarem notícias, sites, trazendo essas informações, eu trago a público aqui também. Mas muitos vieram aqui para essa matéria aqui, né, que fala dos pilares de luz que surgiram novamente agora, dia 10 de novembro, né? Raios brilhantes formados, segundo eles, por pequenos cristais de gelo que refletem luz artificial. Mas será que é isso mesmo? Isso aqui não é um fenômeno tão incomum, tá, pessoal? Nós já mostramos aí que isso já aconteceu agora recentemente na Rússia. Isso normalmente acontece em lugares gelados, tá, pessoal? Mas isso tem matérias já de anos atrás também. O que eles dizem aqui, no entanto, é que houve uma surpresa geral das pessoas lá, na cidade onde isso aconteceu. Conta Ryota Suyana, que é uma residente lá da cidade de Canmore, né, no Canadá também, inclusive, que ela acordou por volta das 4 da manhã de terça-feira e parecia que uma invasão alienígena havia tomado conta dessa sua cidade de Canmore. Colunas de luz disparavam no céu noturno acima dos telhados dos moradores, iluminando um cenário de montanhas cobertas de neves. Foi meio surreal, ela disse. Nós vimos, você sabe, a aurora boreal algumas vezes, porque a aurora boreal é comum lá, mas nunca tínhamos visto pilares de luz antes. Quase parecia que estava acontecendo bem na nossa frente, então foi definitivamente surpreendente. Então isso aqui não é comum. Jason, mas então é cientificamente explicável ou não? Explicações eles dão para tudo. Se o que eles estão dizendo é correto ou não, eu não posso afirmar. Primeiro que eu não estou lá para verificar, né? E segundo lugar que a gente não tem o conhecimento técnico e científico para contrariar isso. Só que, pelo fato de eles estarem surpresos, dizendo que isso é surreal, que nunca tinham visto isso antes na região deles, isso mostra, no mínimo, que mesmo que isso seja algo cientificamente explicável, que seja mesmo reflexo em cristais de gelo, etc.,
O fato é que é um fenômeno novo para a região. Isso mostra que há uma mudança acontecendo, uma mudança magnética. Nós não falamos já em vídeo anterior também a respeito daquela aurora cor-de-rosa. A aurora boreal não é cor-de-rosa, ela apresenta normalmente todas as cores do arco-íris. Mas por que a aurora boreal cor-de-rosa surgiu? Eles disseram que foi por conta de uma rachadura no campo magnético. Na verdade, é uma inversão magnética que está surgindo, aparentemente, né? Então, esse fenômeno aqui, por mais que eventualmente, eu não estou afirmando nem desafirmando, mas por mais que eventualmente seja cientificamente explicável, ele é novo para a região. Então, coisas diferentes estão acontecendo no entorno de todo o mundo, né, ao mesmo tempo. Veja só outros pilares de luz aqui, outras imagens. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar várias dessas imagens aqui bem interessantes. Os pilares de luz, segundo eles, acontecem em noites muito claras e frias, quando minúsculos cristais de gelo se formam na atmosfera, de acordo com Jerome Steele, professor associado do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Calgary. Mesmo que pareça ser um pilar de luz, ele diz, isso não é verdade. Na verdade, é uma ilusão de ótica que parece um feixe de luz indo direto para o ar. Isso é óbvio, né? Como um arco-íris, você nunca poderia se aproximar ou se mover por essas colunas de luz, diz Steele. Os cristais de gelo estão pendurados a meio caminho entre seus olhos e o chamado pilar. Então, se você se mover, a aparência da ilusão mudará. É interessante, pessoal, que o arco-íris, por exemplo, ele aparece quando o seu campo de visão e o campo de projeção no ar formam um ângulo de 42 graus, quando, obviamente, a luz do Sol bate nos cristais, nas gotículas de água, né? Então, esse número 42, que foi explicado lá no Mochileiro das Galáxias como a explicação da vida e de tudo mais, né? Ele é um número bastante presente em muitas coisas. O 42, numericamente falando, é o 21 mais o 21. E o 21 é um número de retrocesso do tempo. Então, o 1, 2, 3, 4 é um número de avanço no tempo, simplificado apenas em 1 e 2. Quando você coloca o número 2 e o 1, você está passando uma simbologia de retrocesso, de reinício. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu falei abertamente e aquilo que não foi tão abertamente assim. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.